Olá pessoal, este é mais um JoJoCast e estou aqui para falar do último episódio da série Watashi no Shawase Kekkon, que entrou no ar na Netflix hoje, e nós estamos na segunda temporada, então eu não vou fazer um resumo, de tudo que aconteceu desde o início da série. Nós temos uma playlist só de Watashi no Shawase Kekkon, então eu recomendo inclusive, para quem não conhece a série, que vá lá no primeiro programa que eu gravei, comentando o primeiro episódio da primeira temporada, e ali a gente já dá um painel bom, do que se trata a série. Então eu vou comentar especificamente este episódio, e o episódio ele já se distanciou bastante do livro 3, que é o livro que a princípio eles estão adaptando. A série, que é My Happy Marriage, Meu Casamento Feliz, ela é inspirada em livro. Então o mangá já é uma adaptação desse livro, e o anime é uma adaptação do livro, e já tivemos filme live action. E a rigor, eu imaginava que a adaptação seria do livro 3 e do livro 4. Ainda acho que será, mas com a velocidade que a série está seguindo, esse segundo episódio foi, eu acredito que o livro 3 se esgote já no episódio 4, a não ser que eles criem novas situações para preencher as lacunas, Porque o que está acontecendo é que eles estão suprimindo diálogos, principalmente, e introduzindo cenas novas para explicar coisas que as personagens pensam e não verbalizam, e também novas cenas que são cenas de ação, Então vamos lá. Neste episódio, acho que nós temos 3 eixos, dentro desses míseros 23 minutos, mais ou menos. O primeiro eixo é a relação entre a Mio e a Fuyo, que é a mãe do Kyoka, entre sogra e nora. O segundo eixo é a relação do Kyoka com a Mio, que vai se tornando cada vez mais afetuosa e íntima. E o terceiro eixo é a investigação, sobre a seita, que está agindo naquela região do Japão, e não somente naquela região, mas no Japão inteiro, até porque os militares, que fazem parte daquele grupo de controle de grotesquerias, que são as entidades mágicas, que é aqueles que têm os dons, como o Kyoka, como a Mio, como o pai do Kyoka, existem no Japão para reprimir esses seres e protegerem o Japão. Mas muito bem, vou começar pelo eixo sogra-nora. Em muitas culturas, e não somente na cultura japonesa, existe uma tensão entre sogra e nora. Então aquela mulher que vai ter a dominância dentro da família, dentro da casa, principalmente numa casa que muitas vezes não é ocupada por uma família mononuclear, mas são várias gerações de familiares residindo no mesmo espaço. Normalmente é a mulher mais velha, a sogra, que mantém um controle daquele espaço doméstico, porque ela é a mãe do filho mais velho, ela que deu vida a todo mundo ali, e ela vai construir o seu espaço de poder a partir da relação que ela estabelece principalmente com o filho mais velho. Então, no Japão, você tem várias revistas, antologias para o público feminino, que são centradas em mangás, mostrando a relação entre nora e sogra, que normalmente é uma relação turbulenta, em que a nora tenta intervir dentro da relação entre o filho e essa mulher que é estranha, que está sendo trazida para o seio familiar. Não raro, essas histórias têm conotações trágicas, de terror, horror. Então, isso tudo é algo que não é uma invenção para a série. E também não é uma questão somente da cultura japonesa. Não sei se vocês conhecem, não vou me perder, podem ter certeza. O canal Sobrevivendo na Turquia, em que a Dani Borgione, que fala, que
que trata de questões diversas, né, desde as relações entre mulheres normalmente de países ocidentais e homens, né, de países do Oriente Médio, da Turquia, normalmente, mas também fala de tráfico humano e uma série de coisas, ela sempre para comentar, né, que o laço principal de um filho de um homem, né, dessas regiões do Oriente Médio, etc., o laço mais forte não é com a esposa, é com a mãe. Então, se a nora quiser, né, que aquele casamento dê certo, ela tem que manter boas relações com a matriarca da família, porque ela pode, inclusive, embargar o casamento. Então, a Mio está disposta a criar boas relações com a sogra, que é a Fuyo, né, que é a mãe do Kyoka, a quem o Kyoka parece odiar. Né? Isso fica muito claro naquele primeiro episódio. Né? Eu realmente não me lembro se ele chegou a referenciar a mãe na primeira temporada, mas eu acho que em algum momento ele falou, né? Porque todas as noivas que ele rejeitou eram escolhidas pela mãe. E a mãe as escolheu, né, a sua própria imagem e semelhança. Isso está no livro 3, isso foi tirado, né, da série, mas a série não anulou o extremo desprezo, né, que a Fuyo tem pela Mio e a quem ela considera, né, inferior, né, tão inferior, né, que ela não poderia nem ser cogitada, né, para ser esposa do seu filho perfeito, que ela educou para ser, né, o melhor militar, o melhor homem, né, o mais correto, o mais perfeito, etc, etc, etc. E ela, né, não sabe, e no livro ela também não sabia, que a Mio tinha o dom, qualquer dom. Para ela, a Mio, além de ser filha de uma família, né, inferior, que é a família Saimori, que já estava em crise, né, isso é mostrado na primeira temporada, né, uma família em crise econômica, onde cada vez nasceu menos pessoas com dons. A família Saimori, então, era uma família indigna, até dela ter, né, pensado ali numa possível esposa para o seu filho perfeito, mas também a Mio, ela não tem, né, educação para, né, uma educação refinada o suficiente para se casar com Kyoka e não tem dons. No livro, ela vai também jogar na cara da Mio que ela é velha demais. Né? A Mio tá para fazer 20 anos, que ela seria alguém que já passou da flor da sua juventude. Né? E a Mio, né, no livro pelo menos, ela concorda com boa parte daquilo que a sogra fala. Né? Porque a Mio, ela se acha e ela se considera inferior, na medida que ela não teve uma educação adequada. Ela até fala realmente, né, aos 20 anos ela deveria estar casada, ela pensa isso, e ela acha o Kyoka muito maravilhoso, mas ela se esforça para aprender, né, a etiqueta da alta sociedade, para aprender a ler e escrever melhor, principalmente escrever melhor com uma caligrafia adequada. Isso é mostrado na primeira temporada. Ela vai, né, se esforçar para se tornar digna deste homem que lhe ofereceu, nesse momento não se fala em amor, mas se fala em proteção, né? Se ofereceu sua proteção, a acolheu, né? A Mio, ela pode, né, ter certeza, né, de que Kyoka não vai abandoná-la, né? Nessa disputa entre sogra e nora, ela tem uma vantagem que a maioria das noras não tem, né? O homem está do lado dela, não está contra ela, né? Nem vai ficar ao lado da mãe. Assim, a série, né, vai colocar a Fuyo, né, obrigando a Mio a fazer trabalhos domésticos. Isso está no livro, sim, né? Ela vai tentar humilhar a Mio o máximo possível para que ela peça para ir embora, mas ela vai dizer, isso foi mantido no episódio, que ela não sairia do lado do Kyoka, porque o Kyoka quer do seu lado. E é nesse momento, inclusive, que a Fuyo quase bate na Mio, e aí o pai do Kyoka intervém. Ainda bem que não colocaram ele fazendo uma intervenção, soltando raios, etc e tal, mas ainda assim ela é ligeiramente diferente do que está no livro, onde basta a voz dele, o comando dele. Até essa parte eu consegui reler, porque a Mio, inclusive, fala, ele continua sorrindo, mas há uma dureza nos olhos dele, né, que ela não tinha visto ainda, e que mostram que ele, pelo menos um dia, foi o chefe desse clã, dessa família e tal, né? O pai do Kyoka, ele tá sempre com um rosto amigável, mas o olhar dele muda. Seria o olhar dele que
modula aí o que ele está pensando, e nessa situação em que ele intervém para que a Fuyo não agrida a Mio, é quando ele mostra que ele é o chefe da família, que ele é o patriarca, e ela tem que recuar. Mas muito bem. Diferente foi o seguinte, né? E eu lamento isso, de novo vai cair na questão do figurino. Todos os criados do escudo vestem roupas tradicionais japonesas, tá? Então, a Mio, ela não recebeu um uniforme de Meido, né? Porque eu acho que imagino que querem fazer aquelas ilustrações especiais dela de Meido, isso é um fetiche, enfim. Ela estaria usando um kimono, né, azul marinho, e aí ela vai se espantar com a qualidade do tecido, porque os Saimori davam roupas de tecido muito vagabundo para os seus criados, e os Kudo se preocupam com isso. E aí a Fuyo, né, se espanta assim, realmente você não sabe nada. A imagem, né, de uma família, ela também, né, se faz ver, né, aquilo que a família é, pela forma como seus empregados se comportam e se vestem. Essa situação da Fuyo com a Mio, né, como eles estão correndo com os acontecimentos do livro, já nesse episódio a Mio compreende que a Fuyo não é uma má pessoa. Ela é uma pessoa difícil, mas não é uma má pessoa. E compreende que a Fuyo, né, ela é muito mais parecida com o Kyoka do que o Kyoka ou a própria Fuyo queiram admitir. Eu até esqueci no episódio passado, né, quando a Mio se curva, a Fuyo, eu ia comentar isso e esqueci mesmo. A Fuyo fala, você vai ficar assim nessa posição o dia inteiro? É a mesma fala que o Kyoka diz, a mesma coisa que o Kyoka diz para Mio, as mesmas palavras, quando a Mio se apresenta diante dele, quando ela chega na casa dele. Exatamente a mesma frase. E aí a Mio lembra, né, de como outra frase dita pela Fuyo também foi dita da mesma maneira pelo Kyoka, né? Como eles são parecidos e exatamente por serem parecidos, eles estão em conflito. O pai vai falar, né, que a Fuyo foi muito rígida, foi muito dura na educação do Kyoka, e por isso o Kyoka tem alguns ressentimentos. Isso não é dito no livro 3. Isso não é dito no livro 3, né? Mas ela tem muito orgulho dele, ele é seu filho precioso e ela o quer casado com a melhor mulher possível. A melhor mulher possível é alguém que pareça com ela. Tá? A Mio não desiste, né, de travar boas relações com a sogra, isso vai ser mostrado nesse episódio, e esse quase entendimento já vai ser meio que empurrado a partir daí, né? Fui descobrindo que a Mio que sofreu tanto, ela não vai desistir, né, do Kyoka, simplesmente porque ela está pressionando a que ela se retire de cena. O segundo eixo do episódio é exatamente a relação do Kyoka com a Mio, né? Temos de novo uma situação de quase beijo. Até circulou, né? Eu vi no Twitter alguém falando que o beijo já aconteceria nesse episódio. Eu falei, cara, é muito cedo, né? Se o livro estivesse correndo da forma normal, o beijo deveria acontecer no episódio 4. Eu acredito que possa até vir no próximo episódio por conta da correria que eles estão estabelecendo. Mas, né, tem uma cena, não tem a cena do Kyoka pensando, né, refletindo sobre por que a Mio fugiu do quarto, que eu acho muito bonitinha, né, ele entendendo que a situação ali gerou um constrangimento para ela e que ela deve ter pensado mal dele, mas tem a cena do cobertor, tem esta cena no livro, então que ele pede, senta aqui comigo, senta mais perto até que ele enlaça e faz com que ela fique bem próxima dele, né? Então, essa intimidade, né, entre os dois, uma intimidade afetuosa, ela é muito importante para mostrar que eles são um casal de verdade. Agora, eu não sei se vão trabalhar no seriado de TV aquilo que está no livro, que é a discussão que o Kyoka tem com o pai, porque o pai, né, e no episódio passado, a mãe do Kyoka fica indignada, que ele chama ela de ma chérie, mon amour, etc., ele diz pro Kyoka que ele ama Mio, e o Kyoka, ele vai ter uma dificuldade muito grande em ver a necessidade do amor como algo do casamento, porque efetivamente o casamento entre essas famílias aristocráticas, eles eram casamentos arranjados, o amor, caso viesse, né, aparecer, seria depois,
Então ele não consegue entender no primeiro momento que ele ama a Mio, mas ele vai conseguir compreender, né? E a conversa com o pai é importante. Aliás, o pai do Kyoka é uma personagem, um amorzinho, né, de personagem, e gosto bastante dele, né? No livro também, né? Agora, nesse episódio não se mostrou nenhuma rusga dele com o Kyoka, porque o Kyoka, e isso o livro 3 não explica, eu até na minha resenha até coloco, eu acho que tem alguma coisa esquisita no passado dessa família, né? Um pai ausente, essa mãe, né, dominadora, alguma coisa ali que faz, quanto a Hazuki quanto Kyoka, eles não estão bem, nem com o pai nem com a mãe. Eu espero que o anime não tente adocicar as coisas e torná-los uma família feliz, porque eles não são uma família feliz. Isso não vai se resolver no livro 3, pode se resolver depois, mas no livro 3 não se resolve. E o terceiro eixo é a investigação sobre os eventos sobrenaturais. Esse livro 3, o grupo, né, que o Kyoka investiga, ele é chamado de Ordem Sem Nome, né? Eu li em inglês, então Nameless Order, né? Em nenhum momento, ou somente no final do livro, eles vão chamar de Gifted Communion, né? Comunhão dos dotados, daqueles que têm dons, né? Que seria uma religião, uma seita. Esse termo, se aparece já chegando no finalzinho do livro 3. E nesse episódio, o Kyoka já chama, né, o grupo por esse nome. No início da investigação dele, né, e por isso que eu estou dizendo que eles estão atropelando algumas questões no livro, ele não sabe quem está agindo ali, ele vai para a vila e a senhorinha idosa, né, da lojinha vai levá-lo à casa de um homem que teria visto esses seres, teria sido atacado por eles. Há um prólogo no livro, né? Todo livro de Watashi no Shao Asena que contém um prólogo. E o prólogo do livro é exatamente o ataque, né, dessas criaturas a esse homem, né? Esse homem o vê. E depois a velha, ela diz que pessoas estranhas foram vistas num casebre que fica às margens da floresta e tal. Nesse episódio, a senhorinha idosa não leva o Kyoka, né, para ver esse homem que teria sido atacado e que mal consegue falar, né, com o Kyoka. E o casebre é uma mansão abandonada, então já houve uma mudança bem grande. Nessa mansão abandonada há um laboratório. Posso estar com a memória falhando, porque isso aparece mais adiante, se aparece mais adiante no livro, mas não havia laboratório nesse livro. E já se coloca o Kyoka tendo um duelo com um dos membros dessa Gifted Communion, né, dessa religião, dessa seita. Eles queriam colocar ação no episódio, então nós temos lá a investigação do Kyoka é diferente, o Kyoka ele vai enfrentar, né, já um sujeito, e aí temos a questão da cabeça do sujeito que explode, da violência e tal. Isso existe no livro, mas isso acontece um pouco mais para frente. E, inclusive, né, no último enfrentamento que o Kyoka vai ter com esse pessoal, o pai dele vai ajudá-lo, né, o pai dele vai mostrar também que o seu poder, porque ele não tinha mostrado até então, tamanha ameaça. Né? Mas o fato, né, é que adiantaram muitas questões e colocaram o Kyoka já em confronto com um membro do grupo, já usando um nome que vai ter só vai aparecer depois. Introduziram uma cena, né, de memória do Kyoka, de uma reunião, né, em que aparece, né, o Okaito, né, que é o comandante, que é o ex-marido da irmã dele e tudo mais. É necessário esse tipo de cena porque, enfim, né, o Kyoka pensa, mas ele não verbaliza, né? Da mesma maneira que a cena da mesa de chá, onde tem o pai do Kyoka, a Nai, que é a criada mais velha, esposa do Sasaki, né, do mordomo, e a Mio, né, para discutir a mãe do Kyoka, a relação deles ali, eu achei que poderiam ter segurado isso e tal, mas também é para tentar traduzir em cenas coisas que os personagens pensam no livro, né? Então são recursos utilizados. O que eu achei estranho nessa cena ali, né, que o Kyoka ele tem um problema, ele não quer que o pai toque na Mio de jeito nenhum, embora o pai dele não seja aqueles
indivíduos tarados de mangá e anime, mas o Kyoka tem um problema ali com isso. Não quer que o pai de jeito nenhum toque na Mio. Que chega lá, de novo, né? Chega um sujeito com a senhorinha da lojinha e o sujeito tá meio que possuído ali e ele é levado para a mansão do escudo, né? E o Kyoka meio que se materializa ali na porta junto com o Sasaki, porque ele parecia não estar ali. Quem parecia estar ali era somente o pai do Kyoka, a Mio e a Nai. Eu achei essa cena estranha, achei que foi um problema ali de continuidade, mas o Kyoka se materializou ali na porta. Muito bem. Realmente leva um sujeito, um camponês possuído lá para a casa do escudo, mas isso acontece já caminhando para o final do livro. Inclusive, o Kyoka sai, o pai diz que vai reforçar as defesas, mas nesse momento, se não me engano, porque eu não cheguei a reler o final do livro, o pai do Kyoka vai junto com o Kyoka, porque é ali que vai acontecer a batalha mais séria. E aí a Mio, né, vai ser mostrada tentando usar o seu dom para ajudar o sujeito que está possuído. Isso está no livro? Isso está no livro, mas de maneira diferente. Por quê? Porque isso já está lá no final do livro. A Mio vai ficar sozinha com o sujeito e a mãe do Kyoka vai repreendê-la dizendo que não era decente ficar sozinha com aquele sujeito. Ela não vai usar esses termos, mas a Mio, ela primeiro se explica dizendo que ela tem o dom e ela surpreende dizendo que ela era capaz de tentar ajudá-lo. E a Fuyu diz que não é com aquilo que ela está se preocupando, ela está preocupada dela estar sozinha com um homem estranho. No anime, ela não vai ficar sozinha porque a Nai e a outra criada estão com ela. E aí a Fuyu descobre que ela tem dons, mas o Arata aparece. No livro é assim, a Mio não deveria. Veja, a Mio nos livros ela não desenvolveu aqueles poderes, superpoderes do final da primeira temporada, ok? Eu já falei sobre isso em outros programas. Mas o fato é o seguinte, Mio não sabe usar ainda seus poderes, ela está sendo meio que ensinada pelo Arata e o Arata foi mandado pelo príncipe. Essa cena aparece no episódio 1, eu até falei, olha, eu achava que essa cena poderia aparecer, mas mais adiante, e aí o Arata já aparece ali. No livro, o Arata só aparece no final. Todos os embates anteriores são Kyoka com as entidades, que não se explicou ainda o que são ou como são, isso ainda vai ter que ser explicado. Que é essa seita, né? E quando o Arata chega, ele chega no momento que a Mio está tentando usar os poderes, já chega no final ali, quase no final do livro, ele pouco participa das ações. Introduzir o Arata antes, já no episódio 2, ou é porque eles vão adiantar esse conflito, essas ações, ou ele vai participar da investigação junto com o Kyoka. Então já se afastou muito do livro. E a Fuyu, descobrindo que a Mio tem dons já no segundo episódio, muito provavelmente vai influir na forma como ela trata a Mio, principalmente porque ela é um Usuba, né? Ela diz, eu sou da linhagem dos Usuba, e aí a Fuyu fica assustada. Mas enfim, né? São esses os 3 eixos, como eu falei, estão correndo muito com aquilo que está no livro 3. Não sei se o livro 3 vai ser estendido pela introdução de novas cenas, principalmente cenas de ação, eu imagino, ou se eles vão cobrir o livro 3 até o episódio 4, que eu acho que é o máximo que dá nessa batida que está indo, e já iniciar o livro 5 a partir do episódio 5. Perdão, iniciar o livro 4, o livro 4 ainda, a partir do episódio 5. Será que vão também tentar adaptar o livro 5? Não sei, acho que não, porque eu acho que o Sui já não aparece no livro 5. Pelo menos a parte do Sui vai ser encerrada, e o Sui é visivelmente o vilão, né, tanto do livro 3 quanto do livro 4, embora ele só apareça no livro lá no finalzinho, mas no seriado ele já apareceu no primeiro episódio, então ele já está, a presença do Sui já está ali. Então assim, não sei como é que a coisa vai ser feita. O episódio foi um episódio muito bom, mas é uma adaptação que cada vez se afasta mais do seu material original. Não descaracteriza as personagens, Mio é a Mio do livro, o Kyoka é o Kyoka dos livros, mas talvez descaracterize certas ações e também
outras personagens podem ser modificadas, né, para atender a essas escolhas de roteiro. A história de vestir a Mio da Maid, eu achei muito ruim essa escolha. De novo, né? Eu queria muito a cena bonitinha em que o Kyoka vê a Mio vestida com roupas ocidentais pela primeira vez, mas isso já aconteceu, então não vai ter graça nenhuma, vão ter que mudar a situação, até porque nessa segunda temporada já botaram o Kyoka, inclusive, acompanhando a Mio quando a Mio vai comprar a roupa. Então, sei lá o que vai acontecer. Mas é isso, pessoal. Então, chegamos ao final, né, desse programa, né? Se você está comigo até agora, por favor, dê like ou dê dislike, caso não tenha gostado. Se você gosta do material que eu produzo, por favor, siga o canal, assista outros vídeos, há muitos vídeos produzidos. E se você quiser, né, ajudar a gerar engajamento, deixando um comentário, caso você não tenha nada para comentar, deixa o nome da mãe do Kyoka, né, da sogra, a sogra terrível, Fuyu, F-U-Y-U, e eu vou ficar muito feliz em saber que você chegou até aqui. Assim, e lá no Instagram tem uma caixa de perguntas aberta. Eu pretendo fazer um programa futuro utilizando algumas dessas perguntas, ou todas essas perguntas, respondendo aquilo que vocês quiserem saber. Então é isso. Tchau, tchau para vocês e até o próximo programa.